Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. 2 dias atrás, no episódio 404, eu falei do valor de exemplos bons nas Escrituras, citando casos específicos de Jesus e de Paulo. Hoje vamos pensar sobre o outro lado da mesma questão. Como as narrativas bíblicas nos ajudam por meio de exemplos maus. Quando eu era criança, acompanhei a minha mãe muitas vezes nas visitas à casa da minha avó. Uma pessoa simpática, carinhosa. Mas em algumas das visitas, encontramos na casa dela um tio, o único irmão da minha mãe. Meu tio também era uma pessoa simpática, que nos tratou bem, exceto nas ocasiões nas quais ele estava bêbado. Ele era alcoólatra. Apesar de ser um profissional bem qualificado, ele não conseguia permanecer em nenhum emprego. Casou-se várias vezes e nenhum dos relacionamentos deu certo. Morreu com 50 e poucos anos de cirrose do fígado. Meus pais e outros me falaram sobre os perigos da bebida. Mas agora, uns 50 anos depois da morte do meu tio, o que deixou uma impressão mais forte foi o mau exemplo dele. Por não querer uma vida sofrida como a dele, determinei evitar o consumo de álcool na minha vida. Exemplos negativos ensinam. Por esse motivo, Deus registrou muitos exemplos de fracasso para nos orientar. Desde o 3º capítulo do primeiro livro da Bíblia, ele fala dos erros humanos e suas consequências. Adão e Eva comeram o fruto proibido. Caim matou Abel. A maldade dos seres humanos se multiplicou até o ponto de Deus destruir o mundo com dilúvio. Salvou Noé, mas este também mostrou que era imperfeito. Geração após geração, aparecem exemplos maus do pecado. Os próximos livros tratam da saída dos israelitas da escravidão no Egito e da sua jornada para a Terra Prometida. São 40 anos cheios de ofensas contra Deus. Reclamaram sobre água e comida, praticaram idolatria e imoralidade, desrespeitaram outros mandamentos do Senhor, questionaram a autoridade dos líderes escolhidos por Deus, declararam a falta de confiança em Deus e suas promessas. Foi sobre esses exemplos que Paulo escreveu: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuravam, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 6 a 11. Deus usa narrativas para nos ensinar como evitar o pecado e evitar a morte. Eu acho que a maioria achou a pergunta de ontem fácil demais. Quem cometeu o primeiro homicídio na história humana? A. Adão. B. Eva. C. Abel. Ou D. Caim. Quase todos conhecem essa história, que foi Caim que matou seu irmão Abel. Como disse Gênesis 4, versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. E a pergunta de hoje: em qual livro da Bíblia encontramos esta afirmação? Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Alternativas: A. Salmos. B. Provérbios. C. Lucas. Ou D. Filipenses. A resposta no final do episódio 407.
Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.